Fala galera, estamos chegando aí para mais um Record Pod no YouTube da Record Belém. Como sempre, toda semana, um convidado especial para a gente bater um papo aqui. Inclusive, eu quero pedir para você já se inscrever aí no nosso canal no YouTube, né? Record Belém, ativar as notificações e o mais importante, deixar o joinha, o likezinho aí no nosso canal de comunicação. Mais um aqui da Record Belém para você. Hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Irã Lima, deputado estadual, e que vai bater um papo com a gente aqui. Obrigado, deputado, pela presença. Obrigado, Renê, por ter me convidado. É muito bom para nós fazermos esse tipo de conversa, para deixar a população conhecendo um pouquinho mais da nossa vida. Deputado, ó, hoje a conversa aqui é informal, tá? Vamos sair um pouco da política, vamos entrar um pouquinho na vida do Irã. Irã, nascido onde, crescido onde, criado onde? Conta um pouquinho da tua história para quem está assistindo a gente. É isso, eu sou nascido no município de Moju, tá? Aqui no Nordeste Paraense, como nós chamamos aqui no estado do Baixo Tocantins, mas fui criado mesmo no município de Abaetetuba. Lá estudei nas escolas de Abaetetuba, na Escola Vicente Mauer, na Escola Pedro Teixeira, lá em Abaetetuba, em dois extremos da cidade. O Vicente Mauer no bairro de São Lourenço, hoje até mudou de bairro, ampliou, que eu acho que está agora no bairro de São João. E o Pedro Teixeira no bairro do Agudoal, naquela época, que acho também que essa parte já mudou até de nome, mas continua no Algodoal, foi do maior bairro de Abaetetuba. Lá eu fiquei até 13 anos, quando nós viemos para Belém, tá. Meu pai foi eleito pela segunda vez prefeito de Moju na época, Não, mas e espera aí, aí calma aí, opa, calma aí, calma aí. Aí já confundiu a mente é aqui. verdade, Você estava em Abaeté, garoto, garoto estudando, e o seu pai se candidatou a prefeito em de Moju. Moju, foi. Hã. Aí foi eleito Aí ele foi eleito lá em Moju. lá em Moju. Ao invés de a gente ir pra Hã. Moju, porque não tinha a educação necessária para minhas irmãs mais velhas, Sim. meu pai resolveu São trazer uma quantos irmãos? parte, São quantos irmãos? só 9, Só? só 9, São 6 mulheres e é, 3 homens. Eu sou o sétimo filho dos 9. 7º filho. Aí as irmãs mais velhas, os irmãos mais velhos, aí eu ter que mudar para nível superior. Minhas 2 irmãs mais velhas tinham sido aprovadas no vestibular para medicina, então meu pai resolveu trazer parte da família para Belém. Eu já vim nessa parte que veio para Belém, né, Veio na leva. na leve. Põe na leva. E as 2 mais novas ficaram em Moju com ele, que tinha a educação necessária para elas. E aí em Belém em diante eu já fiz a minha vida Mas aí ele foi educacional, prefeito. prefeito até início de 2000 de 1983, de 77 a 1986 anos de mandato naquela época. Aí de lá eu fiz a minha vida aqui, estudando aqui em escolas públicas, né, estudei no Doutor Freitas, depois passei por Deodoro de Mendonça aqui na Governador Zé Malcher, lá essa escola até hoje, e depois fiz ainda um ano de Direito, hoje o não, mas antigamente era o SESEP, né, o Centro, né, de Educação Superior do Estado do Pará. Mas realmente eu fui fazer o curso que era o do meu coração, né, eu sou contador, Hã. né, por escolha, por decisão pessoal, por me adaptar bem, No homem dos números. dos números. Aí fui, para a Universidade Federal do Pará e fiz os meus 4 anos na Universidade Federal do Pará. Aí lá eu comecei a minha vida política. Aí pronto, é isso que eu ia entrar. Aí você Entrei na olha, universidade tinha quantos anos mais ou menos, quando você entrou na vida eu política? entrei na universidade com 17 anos de idade. Aí lá 18, 19, aí eu já fui para o centro acadêmico, montamos o centro acadêmico Ciências Contábeis, na época o cacique, né, que era para a gente diferenciar do outro curso, aí botamos o izinho, aí ficou o cacique, né, Centro Acadêmico Ciências Contábeis. Aí todo mundo em Belém adotou o cacique, em todas as outras faculdades, universidades hoje é cacique, mas isso foi mudado lá no UFPA. E aí fui diretor do centro acadêmico, ganhamos uma eleição, a primeira por um voto, aí depois já era por aclamação, que aí o trabalho já ficou bem legal, e aí demos continuidade nisso lá. Então a E mosquinha picou aí. aí ficou uma semente aí, e o sangue do político, né, de meu pai, que foi prefeito 2 vezes de Moju, né, o Otton Gomes de Lima, que deixou a semente plantada lá em Moju, e depois nós tivemos essa missão aí de cuidar dessa semente, tornar uma árvore forte e frutífera. Aí como é que foi a política pública mesmo, saindo aí da universidade agora? Aí A fu entrada na política pública. Ó, vou ser candidato a tudo. inicialmente eu fui para construir a minha vida profissional, né. Eu fui auditor, primeiro eu comecei na companhia Brahma, na cervejaria Brahma. Quando não era Ambev ainda, viu gente? Aí está. Quando não era Ambev. É isso, Outra era só Brahma. Aí que era bom. tinha uma filial aqui em Belém, comecei lá, agente administrativo, fiquei lá um tempo, depois
entrei no Grupo João Santos, tá, que é Cimentos Nassau, aqui no Pará, representado pela Cibrasa, que tem a fábrica até hoje lá no município de Capanema. Lá eu entrei na auditoria, fui auxiliar de auditoria, auditor trainee, auditor júnior, auditor pleno, cheguei a auditor semi-sênior lá na iniciativa privada. Depois eu passei num concurso, em primeiro lugar, para contador da Companhia de Transporte de Belém, hoje CEMOB, tá, mas na época era a Companhia de Transporte de Belém. Não mudou agora, Segbel, agora é Agora é Segbel. Segbel, Eu não tô Segbel, né. Era CETEBEL, Cet CEMOB, agora é Segbel. Segbel, é. E aí eu fui contador, passei em primeiro lugar, cheguei lá, fui chefe da divisão de contabilidade, depois eu fui chefe do departamento financeiro e contábil, só ficava abaixo da diretoria aí. Passei um tempo lá e passei no concurso para ser auditor fiscal da Secretaria da Fazenda. Aí em 93 em diante fui auditor, 2 anos depois que eu entrei eu já virei delegado da Secretaria da Fazenda, fui ser delegado em Santarém, depois fui delegado em Coraci, vim ser delegado em Belém, que era a 15ª, que era aqui na Castelo. Hoje tem tipo uma creche lá do lado esquerdo que vem na Castelo, antes de chegar na Magalhães Barata, tem um negócio ali, aí era no nome da delegacia. Aí construí uma delegacia nova, que ficou aqui na 14 de abril, próximo da Mundurucus, entre Pariquis e Mundurucus, que aí virou a delegacia lá de grandes contribuintes do Estado. Mas lá a delegacia foi construída a 4 mãos, né? Administração, engenheiro e nós, da 15ª. Nós fomos construindo todo, pensamos como seria ser feito, onde seria atendimento, onde seria a área da retaguarda, né, do atendimento da população. Foi tudo bem pensado lá. Fui delegado da Secretaria da Fazenda por quase 5 anos. Quando eu decidi ser candidato, primeiro eu fui candidato a vice-prefeito do Moju lá em 96, perdemos a eleição, mas Vice-prefeito candidato a vice de Moju. Foi uma decisão lá, meus colegas brigando Não, vou comigo. fazer um parêntese aqui. Isso. Vice-prefeito não tem voto, né? É verdade, é Vice-prefeito, a verdade. verdade é essa. É. Vice-prefeito, quem tem voto é o prefeito da chapa, mas é o prefeito. O vice, ali você entrou só para sentir mais ou menos como é que era a temperatura do negócio. É isso, eu entrei lá com uma história, né, mas se verificou realmente que quem tinha força política na chapa, eu fui com um médico aqui muito conhecido, que trabalhou aqui no pronto-socorro, cirurgião mesmo, Alberto Salame, tá. Eu fui o vice dele, o pai dele tinha sido um grande empresário lá no Moju, da indústria madeireira, do seu Eduardo Salame, e o seu Eduardo já faleceu, inclusive meu pai também já faleceu, incentivou muito ali, eu fui candidato a vice. Começamos em último, uns 5 candidatos, nós éramos os últimos, e terminamos em segundo lugar. Então fizemos um crescimento, perdemos para uma pessoa que estava vindo para um segundo mandato, candidato a prefeito, já tinha sido prefeito, tinha recall, tinha uma história lá. Que foi a primeira reeleição, né? E aí sim, aí teve em 96, perdemos. Quando foi 2000, que era a primeira reeleição. Ah, Aí eu disputo já como candidato a prefeito em 2000 e contra um prefeito de mandato, apoiado pelo governador, pelo presidente da Assembleia, pelo senador, 2000. em 2000. E só tinha do meu lado, assim, pesado, tinha um ex-deputado, que era secretário de Estado, e eu fui candidato pelo PTB em 2000 a prefeito de Moju, tá? E levei de vice o MDB naquela eleição, que era um médico que tinha um hospital no Moju e que tinha um conceito bom, também tinha um hospital em Abaetetuba. Entramos, ele veio de vice, o meu representando essa chapa, PTB-MDB. Ficamos em segundo lugar e perdemos a eleição. Perdemos a eleição por Até agora já contei 2 derrotas. 2 derrotas. Vai contando derrota. 2 derrotas. E aí, tipo, presidente com derrota. Isso é muita lição para nós. Perdemos, sabe por quanto, Renê? 63 votos. Caramba. Tivemos uma vitória, assim, avassaladora na cidade, contra um prefeito na reeleição, apoiado pelo governador na época, o doutor Almir, que era um governador muito bem com a população, e perdemos apenas por 63 votos. Ficou aquele diálogo, roubou, não roubou, teve fraude, não teve fraude. Aí nós não conseguimos Pronto. anular a eleição, não conseguimos fazer isso, conseguimos o quê? Uma revisão no eleitorado do Moju. Aí se tirou votos, eleitores que tinham o mesmo nome. Aí, mas eram homônimos, não. Tinham alguns homônimos, mas tinha uns homônimos, mas que tinham a mesma mãe. Aí Aí não é homônimo. Aí começamos a ver que tinha um cadastro problemático, que poderia ter sido visto antes, aí se eliminou mais de 500 eleitores nessa situação. Eliminamos os mortos que estavam no cadastro como ativo, né? Foi eliminado mais de 1.200 falecidos que estavam no cadastro. E o 200 falecidos, 500. 500, Homônimo, 1.700 votos. E aí
E muitos desses que votaram na eleição, né, apareciam com cadastro normais, Sim. todos votantes e tudo mais. Então, fomos identificando as fraudes, o TRE foi lá, corrigiu isso aí, limpou, e fui candidato a deputado estadual em 2002. Já daí depois de 2 derrotas. Mais um, perdi. Perdeu de novo. Conversei assim com uma eu perguntava assim para as pessoas, eu conversei com o doutor Jado em 2000 e perguntei: "Doutor Jado, quantos votos elege o prefeito do Mogi?" Ele disse: 8.000 votos para não errar. Eu disse: "Se elege com 8.000 votos, o senhor está falando com um futuro prefeito do Mogi, porque isso eu vou ter." Abriu a urna, eu tive 9.426 votos e não fui prefeito do Mogi, perdi por 63 votos. Chegou 2002, eu pergunto para o senador Jado, na época ali, disse: "Doutor Jado, quantos votos elege um deputado?" Para não errar, eram 15.000 votos. O número mágico é 15.000 votos. Deputado estadual. E aí eu disse para ele: "Doutor Jado, deixa eu lhe dizer, se é 15.000 votos, o senhor está falando com um futuro deputado estadual." Abriu a urna. PTB já ou não? Não, eu fui no PTB. Ah, no PTB. PTB. E aí eu fui, tive 15.608 votos e não fui deputado. Aí é um negócio assim que é estranho para nosso ver aí nesse debate. Por quê? Porque a gente ia para as metas. Aí quando foi 2004, candidato a prefeito novamente. Sentei com o senador Jado, deputado federal Jado, já nessa época, né, presidente do nosso partido, já no E MDB. aí já foi pro Já MDB. vim para o MDB com o Helder. Em 28 de agosto de 2003, eu passei para o MDB numa grande festa. Na fala do doutor Jado, ele diz que foi a filiação que ele tinha feito até aquela época com o maior número de testemunhas, porque nós tivemos uma grande festa e eu assinei em cima do trio elétrico a filiação. Mas lá no Mogi. De Mogi, Lá no Mogi. em Moju. É. E aí foi uma grande festa, foi 28 de agosto de 2003, no dia do aniversário do nosso Moju. Estava tendo o evento do aniversário do Moju, oficial do prefeito, esvaziou o evento do aniversário do Moju. E a filiação do então pré-candidato a prefeito Irã Lima, né, junto com o senador Jade, junto com o deputado estadual Helder Barbalho, junto com o presidente da Câmara de Ananindeua, na época o vereador Chicão, todos eles junto com a gente, e quem esteve presente também foi a deputada Ana Cunha, que também participou dessa grande festa. Foi uma festa muito bonita, que depois terminamos a festa 23h30, o pessoal foi para o aniversário do Moju, cantar o parabéns, lá no outro Meu evento, bolo. foram comer o bolo no aniversário do Moju. Aí em 2004 fui candidato a prefeito, tá, pelo MDB já. Fizemos uma composição local lá mesmo, saindo um outro candidato do PSB lá na época, do PSB, do então senador ali no final de mandato já. Tinha sido senador Ademir Andrade, ainda no comando do Ademir Andrade, pai do Cássio, o ex-senador Ademir Andrade, e fizemos essa dobradinha e fui eleito com uma votação muito boa. Ufa. Tive 58, Ufa, na primeira. 58, mais de 58% dos votos. E aí, se tivesse primeiro e segundo turno, né, Marcelo, teria sido no primeiro turno a eleição, com uma boa votação. Aí começou a minha vida política aí, Marcelo. Aí começou, prefeito do Moju então. Depois de 4 eleições. Eu vou contar uma coisa para ti, que eu fui candidato 2 vezes, e eu perdi as 2 já também, né. E não tem vergonha de dizer, como você está dizendo aí, a derrota às vezes nos ensina. Eu fui candidato na minha cidade, Limeira, em 2004. 2004 eu tinha 20, 22, 23, 2004, é por aí, 22 anos. Fui candidato a vereador, na minha cidade, Limeira, pequenininha, né, na época. Eu tive 711 votos. Sabe quantos faltaram? 28. Eu perdi, você falou 63, eu lembrei agora. Eu não entrei por 28. E mesmo que eu tivesse empatado, na época, com outro candidato, ele ainda ia, porque ele era mais velho. Eu era o mais jovem, eu tinha 23. Eu era o mais jovem, né, candidato a vereador. Mas tudo, eu acho que é tudo escrito por Deus. Depois eu vim aí, como disse o Irã, a gente estava conversando fora aqui, candidato a deputado aqui, né, pelo MDB, junto com o Irã, com o Chicão, com essa galera que hoje é deputada, e tive 13.428, até que fui bem, né, velho? Foi bem, sim. Assim, a gente a olhar e ver 13.000 acreditar. Lota Baianão, irmão, lota Curuzu. Tá todo mundo lá dentro, ver que aquele monte de pessoas é uma comparação bem interessante. Lota Baianão, lota Curuzu. E aí não, aí deixa eu contar isso. Aí eu perguntei pro senador Jada, né? Senador Jada, quantos votos elege o prefeito do Mogi? Ele disse: "Não, para não errar, eu já errei uma vez, para não errar de novo, 12.000 votos eleito." Cheguei lá pro meu time Mogi e disse: "Olha, acabei de reunir com o senador lá em Belém,
Então ele disse que 15.000 votos vai eleger o próximo prefeito. Mas ele tinha me dito 12, né, eu cheguei lá e disse que era 15. Então a meta pra gente ganhar a eleição é 15.000. Abriu a urna e tive 14.610 votos, 608 votos. E aí o pessoal disse: "Não, eu falei: "É verdade, então quase atinge". Não, quem trabalhou para 15 teve 14.600, já atingi, é 15, atingi, já deu a meta. Aí depois eu fui fazer o Passou a meta do se eu tivesse 12.000, tirasse os 2.600 e desse 2.600 pro meu adversário, que fosse o meu adversário principal, ele tinha ganho de mim por 100 votos. Tá vendo? Aí eu disse: "Então tá bom, a segurança agora veio atingir a Atingiu. segurança". Mas então o primeiro mandato mesmo seu foi executivo. Foi executivo, prefeito de Moju. Caramba, E aí como é que foi? Você já ia não, aí peguei sem experiência nenhuma, a gente tem experiência em disputar a eleição, mas não de assumir um cargo. só que eu vinha com alguma experiência da administração privada, né, Sim. auditor de um grupo importante, que é um grupo Nassau, de cimentos Nassau, naquela época era o segundo maior grupo do Brasil de cimento, tá, o João Santos só perdia para o grupo Votorantim, né, do Hermílio de Moraes, do José Hermílio de Moraes, e aí nós Foi candidato ao governo de São Paulo. candidato ao lugar. Foi, mas foi candidato. Eu fui candidato. Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes, e Votorantim, Antônio era o José Hermílio, Josano era o irmão. Foi grupo do grupo Votorantim do Moju. Naquela época ele foi candidato para governador de São Paulo, o maior grupo empresarial do Brasil. Isso, era mesmo. Ele saiu numa disputa braba em São Paulo naquela época que eu fiz recordes. E aí vim de lá, aí depois fui para administração pública na Companhia de Transporte de Belém um pouco, depois fui ser auditor da Secretaria da Fazenda, cheguei a ser delegado. Também é por o privado. Não, aí não, é público, mas não é o comando ainda, uma organização. Público que eu digo é que o dinheiro. Eu na CEF arrecadava o dinheiro para o governador Sim, usar para agachar e pagar. não é aquele negócio de você falar, agora eu tenho aqui, eu sei que eu vou fazer o que eu não vou fazer. E aí eu até conto algumas histórias, que aí eu pedi para 2 colegas nossos da Secretaria da Fazenda, pedi para eles tirarem licença-prêmio, foram para lá, que é o Mário Neves e a Josiane, que hoje é é o coordenador da Secretaria da Fazenda aqui em Belém, tá, que hoje já seria delegado na minha época de Belém. E a outra é presidente de uma Câmara de Julgamento de Belém, a outra servidora que foi comigo, que é a Josiane, e ela é fantástica, uma capacidade imensa para te ver que ela é julgadora hoje, no seu Então você imaginou assim, vou montar aqui uma administração técnica. técnica. Aí Quem conhece cada área. trouxe. Aí eles foram me ajudando lá a organizar o time, a treinar o nosso time. Eu me lembro que chegou gente lá comigo e disse: "Não, eu não entendo nada disso". Aí eu olhava para ele e dizia: "2 que não tem, nós vamos aprender junto. Vamos para lá e vamos aprender junto". Conseguimos fazer uma administração diferenciada, mas demos muita ênfase para a educação. Nós conseguimos construir mais ou menos 250 novas salas de aulas, todas de alvenaria. Caramba. 250. Seria 10 escolas, aqui em Belém, seria 25 escolas de 10 salas de aula, Sim. se eu fosse botar em Belém. O Dulciomar, no mesmo período, não construiu 50 salas de aula novas. No mesmo período que eu fui prefeito pelos 2 mandatos lá. Então nós fomos fazendo isso, equilibrando. O governador contra, o governador não botou asfalto no Moju, não assinou um convênio com a gente, né, que era nessa época já era o Simão Jatém. Só que veio a Ana Júlia. Aí a Ana Júlia me ajudou com asfalto, botou no governo dela em torno de 15 quilômetros de asfalto no Moju, aquilo me ajudou muito, e fez algumas parcerias com a gente lá, fortalecendo alguma coisa. Então, sou muito agradecido no governo Ana Júlia pelo município do Moju, e politicamente me ajudou, mas eu dava o resultado lá, tá. A Ana Júlia, em 2006, no segundo turno, ganhou em Moju com o nosso apoio, foi eleita governadora. Na reeleição dela, o MDB teve um candidato, que foi Domingo Juvenil, e já na minha reeleição eu já trouxe o PT de vice, né, na minha reeleição em 2008 veio o Nazareno Santos, já veio de meu vice, tá. PT deu vice, ganhamos a eleição com 55% dos votos, fomos reeleito com mais de 50% dos votos, e aí no 2010 aí nós perdemos para o Domingo Juvenil e veio a Ana Júlia para o segundo turno contra o Simão Jatém. E houve uma discussão, parte do MDB, a maioria, inclusive, foi apoiar o Simão Jatém no segundo turno, mas eu e alguns outros prefeitos ficamos com a Ana Júlia. Eu era devedor desse favor que a Ana Júlia fez ao povo do Moju, e eu disse para o nosso, então, já eleito senador Jade: "Senador, deixa eu lhe dizer, eu não tenho como não apoiar a Ana Júlia. Infelizmente, eu não tenho como apoiar o Simão Jatém, e nem que seja por um voto ela vai ganhar no Moju". Eu disse para ele: "Mas não vai ganhar a eleição no Estado", houve esse debate.
Eu digo sim, mas ela pode até não ganhar, mas no Moju ela não ganha. Aí ganhamos lá por 1.250 votos, né, de diferença, demos a vitória para a então governadora Ana Júlia, mas ela perdeu a reeleição no conjunto. Mas lá o Moju deu a resposta Mas positiva. como é que eu ia fazer uma pergunta na hora que você estava dizendo aí, né, sem o apoio do governo, independente de nome de governador, Simão já tem, meu amigo Gabriel, né, sem essa ajuda do governo, é possível administrar uma cidade? Moju, por exemplo. A arrecadação é baixa, não é? Hoje eu te digo assim que hoje já dá para Uhum. administrar Mas Moju. naquela época Naquela época era muito difícil, para te entender, eu digo hoje assim, naquela época eu recebia de ICMS, assim, eu vou dar o exemplo de um imposto, eu recebia 400, 500 mil de ICMS, hoje o Moju recebe 4 milhões de ICMS, sim. então aí começa a mudar a história. Mas isso mudou e eu dizia em 2012 que bom ser prefeito do Moju ia ser a partir de 2015, 2016. Era quando os investimentos que nós organizamos para ir para Moju e ajudamos a organizar isso começaram aí, que foi as indústrias de óleo de palma, do dendê, se instalarem definitivamente. Os exportadores de gado Impex se localizaram no Moju e passaram a exportar o gado via Moju. Então aquilo ali ia mudar a nossa coisa. Nós reorganizamos a nossa Secretaria de Meio Ambiente lá e possibilitamos que a indústria de transformação da madeira se instalasse em Moju. Hoje nós temos quase 40. Lá quando eu saí em 2012, nós tínhamos 38 indústria madeireira dentro do Moju, que isso gera emprego urbano, porque as madeireiras ficam em torno das cidades. Hoje essa indústria madeireira não gera menos do que 2.000 empregos diretos, que é o emprego da cidade, entendeu? Então hoje o município do Moju não é mais o maior empregador do município, entendeu? Ele é um dos maiores, mas tem segmentos que são maiores do que a prefeitura. Por exemplo, as pessoas com carteira assinada do Moju é praticamente mais do que o dobro do que os servidores da prefeitura. Então a prefeitura do Moju não é mais a população, nós dependemos tudo da prefeitura, não depende mais. Depende de uma Agropalma estar em dia, pagando em dia seus trabalhadores, a Sopoco pagando em dia seus trabalhadores, a empresa Marborja pagando em dia seus trabalhadores, a BBF que está tendo problema lá, também está tendo problema, isso está dando prejuízo para nós, que lá tinha de 1.000 a 1.500 empregados de nosso município de Moju. E a indústria madeireira gera uns 2.000 empregos diretos, o comércio nosso do Moju não gera menos que 2.000 empregos diretos também. Então nós temos uma gama de empregados. Por exemplo, eu digo que a palma no Moju, entre o dendê e o coco, sem botar o açaí, porque é muito mais informal o açaí, não é formalizado, mas esses aí empregam de 5 a 6 mil pessoas diretamente, entendeu? Então são segmentos que a pessoa que estão aqui fora não vê isso. Então hoje, na minha opinião, o Moju já vive muito sem, assim, o apoio. Se o governo estadual não fez, ela vai ser ainda muito mais forte que a máquina estadual. Normalmente os municípios eles são mais fortes na sua base do que a máquina estadual. Mas claro, para te fazer a diferença, para te fazer o diferente, o apoio do governo do estado é primordial. bom, O que o nosso governador está fazendo? Não está fazendo com o município de Mogi, está fazendo com os 144 municípios do estado, todos tem têm um obra. estado continental, né, cara? É, Esse estado aqui é brincadeira. é brincadeira. Para quem roda esse estado aqui não é fácil não. Agora saiu de prefeito, como é que veio a deputado estadual já? Foi não. É. Aí nós fizemos uma experiência. Em 2010, eu prefeito, já no meu segundo mandato, nós resolvemos ter o primeiro ou a primeira deputada a partir do Moju. Então lançamos a candidata Nilma Lima. Então, quem era Nilma Lima naquele momento? Era a nossa secretária de Assistência Social e primeira-dama do município do Moju. Fizemos uma discussão interna no município, e disse, "Ó, nós temos que ter um candidato. Avaliamos um vereador, presidente da Câmara e tal. E aí os vereadores, naquela época, nós só tínhamos 10 vereadores. O Moju só tinha 10 Hoje vereadores. tem quanto? Hoje nós temos 17. 17. 17 vereadores. Nós tínhamos Aumento da população, viu gente? aumento Aumenta a da população. população, aumenta. O Moju hoje está com 90.000 habitantes, né? Então tem essa possibilidade de ter até 17 vereadores. E eles resolveram passar para os 17. A Câmara é uma decisão unilateral da Câmara de Vereadores, Sim. passaram para 16. Para 17. Aí na época 10 nós tínhamos 7 vereadores da Câmara, essa ampla maioria. Aí reunimos 7. Quem é que vai sair? Pode sair um vereador, pode sair um vereador aliado aqui nosso. Não, não. Aí foram lá, reuniram e tal, e fizemos uma outra reunião. Só, nós temos um nome que une o nosso grupo. Quem é? É o da Dona Nilma Lima, né? Para Dona Nilma. Eu disse, não, ela não é política, ela não vai querer e tal. Eu fui conversar, foi uma confusão grande, porque não era da política, estava lá fazendo um grande trabalho na assistência social, mas ao final topou ser candidata no MDB, que era um local Sim, no legal, MDB. lá. E muitos avaliavam que não ganhava, e eu fazia o trabalho, eu fazendo o trabalho.
e ela ficou mais fixada Moju, Abaetetuba, Igarapé-Miri e Belém, e eu saí rodando o estado. Quando estava organizado bem no município, agora a sua vez de ir lá. Sim. Aí eu vou dar o exemplo lá no município de Alenquer, aí leva lá em Alenquer, No oeste do Pará. que ninguém havia no oeste do Pará, só tinham visão da Nilma nessa nossa região aqui, nessa Sim. microrregião. Pra quando abriu a urna lá, ela foi a terceira mais votada, teve mais de 2.200 votos no município de Alenquer, perdeu para o Megali, que era todo poderoso, foi chefe da Casa Civil do governador Jatene, líder do governo Jatene na Assembleia, perdeu do Megali, que teve 2.600 votos, perdeu do Alexandre Von, que foi prefeito de Santarém e era candidato a deputado naquela por 2.350, e ela com 2.250 se tornou a terceira mais votada daquela eleição, e todo mundo se assustou. E na região, ela passou de 2.500 votos, e ninguém esperava aí. O que aconteceu? Dos 8 deputados do MDB eleitos, a Nilma foi a quarta mais votada. Aí surpreendeu todo mundo, surpreendeu o meio político, entendeu? E aí começamos já com o mandato de deputado estadual na família, que foi da Nilma. E ela se tornou a primeira deputada eleita a partir do município do Moju, porque a Nilma não é filha do Moju, hoje ela é cidadã mojuense, claro, né? Mas ela é filha daqui de Belém. Ela é filha de Belém. Aí Belém, casou Conhecer eu ali em Belém, casamos e fomos para Moju. E hoje ela defende mais o meu querido Moju muitas vezes do que eu, entendeu? Porque ela escolheu para ser o município Sim. dela e aí foi para lá. Aí teve o primeiro mandato. Aí em 2014 resolvemos fazer uma inversão, eu vim estadual, ela ficou na reserva aqui para no futuro ser candidata a prefeita no Moju. E aí fui eleito em 2014 com 200 votos só mais do que ela foi eleita com 30.300, eu fui eleito com 30.500, numa luta pesada ali, muito, muito disputada, em 2014, mas eu fui eleito. Por exemplo, dos 11 vereadores que nós elegemos na nossa coligação, eu fui o Não, deputados, né? deputado, Nós nossa deputados. coalição, deputado, É. tá? Que nós elegemos, que nós coligamos MDB e PT, nós elegemos, o MDB elegeu 9, né? Desses aí o PT elegeu, não, nós elegemos 8, o PT elegeu 3, e eu fui o 9º mais votado nessa composição, ou seja, proporcionalmente ela foi melhor resultado ela do que eu, que ela foi a quarta, dos 8, e dos 8 que o MDB foi elegeu, eu fui o 7º, entendeu? Ou seja, ela foi numa Ela tem melhor, condição melhor. aquela eleição, tá? E aí, 18, naquela composição aí que tu participou, Não, mas só vale ressaltar que naquela época existiam as coligações, hoje não existe mais. Hoje, chapa pura, cada partido lança, né, um número de deputados, que eu não vou lembrar agora, nem sei. não, é o número de vaga mais um. É, o número de vaga mais um, então 40 E um nós só podemos lançar 42. 42, então por partido, gente, então a briga hoje é muito maior. Que antes tinha coligação, 2, 3 partidos se coligavam, somavam no quociente, entrava Em e vez de lançar né, 42, já lançava 82 candidatos. É o dobro do número de vagas. aí agora dificultou. É isso. Aí em 18 eu já fui eleito, né, com 39.500 votos, aí já vim para o patamar melhor, tá? Já fui ali nos nossos, nem tô lembrando, nós elegemos um bocado, né, em 2000. Ah, elegeu um bocado, 18, foi muito, e foi muito. muitos. Aí Eu não não elegemos lembro. muito, mas eu já vim para aquele patamar mais de cima novamente, né, do time. E debates para cá, debates para ali, eu fiquei já no governo. Mas quando eu fui eleito deputado estadual em 2014, eu assumi a liderança do MDB na Assembleia Legislativa. E lá não tem a figura real do líder da oposição. O líder da oposição vai sendo construído Sim. de acordo com o seu trabalho, tá? E chegou um determinado momento que todos os partidos de oposição já me chamavam de nosso líder da oposição. O PT já me chamava assim, o MDB já vinha se posicionando nesse formato pelo nível do trabalho que nós fazíamos na Assembleia, nos debates que nós fazíamos, naquela construção que nós fazíamos ali na Assembleia. E era um debate muito grande. E aí nós não tínhamos esse sistema de comunicação hoje das redes sociais. Não esquece. E aí quando eu fui assumir, fiz a discussão com hoje o nosso governador Helder, tá? Na época ainda ali na discussão para ser ministro ali no governo Dilma, ali no segundo governo Dilma, nós fomos discutindo ali, não, eu assumo desde que a gente possa transpor as 4 paredes da Assembleia, o que a gente defendeu, nossos debates, as nossas propostas, nosso posicionamento que o governo colocar, tem para lá. Então aí a TV ligado ao grupo do nosso governador Helder,
ao do ministro Ader Filho, se organizou de fazer essa edificação. Então a gente falava na tribuna, já Sim, já repercutia, repercutiu. entrava na rádio, estava na televisão, no outro dia era no jornal. Aí começamos a fazer aquilo bem legal. Eu me lembro bem que no dia da leitura da mensagem do governador, a oposição tem direito de ter uma palavra, tem 10 minutos para falar. Aí quando diz: "Não, quem vai falar é o PT", eu disse: "Mas como o PT vai falar? Se tem 3 deputados, o MDB tem 8. É. Como é que não vai falar o PT? Não, tem que falar o MDB, o Mas maior partido de oposição é o MDB e nós somos oposição ao governo que está aí". Aí discutimos e tal, aí o presidente na época deu 5 minutos para mim e 5 minutos para o do PT, que era o deputado Bordalo. Meus 5 minutos eu entrei e o governador fez muitas falas, e naquela época tinha caído a ponte do rio Moju Cidade, entendeu? A balsa bateu não lá, lembro. e caiu a ponte do rio Moju Cidade, só que ela caiu em abril de 2014 É. e no dia 1º de fevereiro de 2015 não tinham sido feito nada, estava do mesmo jeito, a Lembro. parte quebrada lá. E aí quando eu assumi, o governador foi lá, leu a mensagem e falou em umas 4 ou 5 pontes novas que ia construir. Aí eu subi na tribuna e perguntei para o então governador se ele veio mentir para o povo do Pará. Porque uma ponte quebrada já estava quase 1 ano lá quebrada e ele não conseguiu resolver nada. Se o senhor não deu conta de consertar uma ponte que caiu 20 metros da ponte, 20, 30 metros da ponte, o senhor não conseguiu consertar, como é que o senhor vai consertar, vai construir uma ponte de 500 metros? É, O senhor veio mentir é. para o povo do Pará, para os deputados estaduais? E aí aquilo repercutiu na imprensa, aí a minha foto saiu na primeira página dos jornais, né, na mesma posição que saiu aí no jornal dizia assim: "O deputado Irã Lima cobra, de governador que ele veio mentir para a Assembleia porque não consegue consertar uma ponte, tá prometendo outras 5 e tal". Aí o outro diz: "Não, o governador já vem na Assembleia e diz que vai fazer um governo diferente, que vai construir 5 pontes, vai construir isso, aquilo, outro". Aí mais havia o contraditório. Então um dizia uma coisa e o outro dizia outra. E aí já começou ali marcar a posição, enquanto a matéria do outro deputado que lá se posicionou não saiu em jornal nenhum. Saiu o nosso posicionamento. Então, foi criando já o contraditório dali, foram 4 anos de um debate, e muito bom, e eu assumi esse protagonismo. Eu me lembro que o ex-prefeito de Belém, Edmilson, tinha sido eleito federal e era o líder da oposição na Assembleia, achando que outros deputados iam ser, quando ele veio 6 meses depois aqui, quando ele fez uma audiência pública, eu fui para lá e no final ele me chamou e disse: "Irã, parabéns, quando tu disseste para mim que tu ia ser o líder da oposição, eu nunca acreditei. Eu não acreditei. E hoje eu tenho que dar uma mão à palmatória que você é o líder da oposição numa condição, muito boa. A turma está me dizendo aqui que tecnicamente você é uma oposição de uma qualidade muito grande". Aí me parabenizou, disse: "Obrigado, vindo de você aqui que é um líder nato de oposição, é isso mesmo, né. É. É muito bom para mim aqui, mas eu estou fazendo o meu trabalho e daqui vai ser para melhor". Aí veio 22, de 39.000, né? De 39.518, nós fomos para 22 foi para 92.710 votos. não dá nem para fazer uma porcentagem aqui, Quase 200. quase 200%, eu ia dizer 188, 180% aí, nesse aumento, de cara, é muita coisa. É uma coisa, assim, bem interessante. Aí é aquela situação que a gente faz o trabalho de fortalecimento dos nossos municípios, dos prefeitos, dos vereadores. Então eu brinco no meio da política, eu digo que a eleição de prefeito é o primeiro turno da eleição de deputado estadual. Sim. Se tu faz o dever de casa aqui, 2 anos antes, você consegue consolidar um grupo político bem robusto, entendeu? E esse trabalho eu faço com muita dedicação. Eu faço esse trabalho como se fosse a minha eleição de deputado estadual, tá? Visitando os municípios, visitando os aliados. Tem municípios que a gente ganha, tem municípios que a gente perde. Eu perdi uns 4 municípios, mas eu ganhei 12, 13 municípios, Entendi. entendeu? E sendo o principal candidato a deputado desses municípios. Mas aí você chegou em dessas 22, coligações. por exemplo, você foi eleito em 22 e já te puxaram para a secretaria, não foi? Eu lembro você Não, eu secretário, fui eleito em 18 com o Helder. mas eu lembro você secretário. Foi isso, aí eu fui eleito 18, mas em janeiro o governador Helder me chamou para assumir a Secretaria de Eu Desenvolvimento, lembro de você na Casa com Civil, energia, e você na Casa Civil. energia lá. Eu fiquei o ano todo de 19 na SEDEM, que nós chamamos na SEDEM, e quando foi início de março de 2020, eu pedi para o governador para me voltar para a Assembleia. Para quê? Para me organizar Sim, o meu time de candidatos a prefeito espalhado pelo estado. sim. Aí fui para lá, fiquei de março a junho na Assembleia Legislativa, cheguei logo, mudamos logo
as comissões, assumi a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da casa. Fiquei os 4 meses ali na Comissão de Constituição e Justiça, fizemos já um trabalho lá na comissão, e aí nós tivemos alguns problemas e o governador me convidou de volta ao governo, ao Poder Executivo, para assumir a Secretaria da Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, tá? Esse vai ser o secretário-chefe da Casa Civil do governador Helder, no momento ali da pandemia, no momento com muita dificuldade, e fizemos esse trabalho lá, tá? Fizemos todo esse trabalho lá de organização, de atendimento aos prefeitos, atendimento aos deputados. Lá eu não atendi os deputados federais, só quando era para fazer alguma mediação, algum deputado que não era da nossa base, para trazer para a nossa base, que nós atendemos muito dele. Por exemplo, atendemos o ex-senador Flash, que era a oposição na gente, atendemos, alinhamos até o ex-senador vir para a nossa base aliada, que veio. Então eu fazia todo esse trabalho de mediação para a gente trazer os outros lá. Fazíamos a conversa para a gente poder ponderar as suas ambições, né, os seus pensamentos, e assim como que a gente poderia montar para que eles fizessem parte do governo. Eu deixava alinhado isso, levava para o governador, aí o governador ia fazendo as suas validações e depois nós fazíamos uma reunião de fechamento. Você sempre foi um articulador. Nesse momento aí fomos. Aí organizamos tudo isso e o governador foi montando essa estratégia de fazer, que eu chamo que foi a verdadeira união pelo Pará, porque teve um grupo político que dizia que era união pelo Pará. Sim. E que não conseguia unir todo mundo. E o governador Helder foi fazendo e ele construiu a verdadeira união pelo Pará, ali de 2019 a 2022. Saímos da Casa Civil no início de abril de 2022 para ser candidato a deputado estadual. Mas fiquei esse período na Casa Civil participando desse debate, dessa organização, daquele órgão tão importante aí para nós, e a gente organiza, né, para disputarmos eleição. Não, é a total articulação do Estado, Bem organizado. E é onde tudo passa ali, né? E o governador saía ali nisso lá, tudo já organizado para fazer a disputa da relação política, das relações do atendimento, dos partidos montados, tudo organizado. Ali quando nós saímos da Casa Civil, em início de abril de 2022. E graças a Deus, até brinquei uma vez com o senador Jade, que ele não estava entendendo aquele movimento do Helder. Muitas vezes ele achava que era meu e eu ia explicar que era do governador Helder. Aí disse, mas meu filho está pensando isso. Aí até usou uma vez a expressão, ele não sabe que óleo e água não se mistura. Chefe, senador, o senhor tem que falar para o seu filho. E aí eles iam conversando, traziam. E aí, no final, quando passou a eleição, que o Helder ganha no primeiro turno, com a maior votação de um governador reeleito no Brasil, eu fui com o senador, senador, você lembra da nossa conversa? Ele disse, qual delas? Eu disse, soube se ia dar certo trazer todo esse pessoal. Do óleo e da água. Do óleo e da água. Ele disse, sim. Aí eu tinha uma história, então eu quero registrar. Ele virou para mim e disse, já está registrado. A registrou e reconheceu que deu certo, né? Certo. Aí disse, eu quero registrar que deu certo, né? E deu certo o movimento, aquela estratégia política do nosso governador Helder. Deu certo, sou o primeiro governador reeleito no primeiro turno da história e tenho orgulho de ter participado desde o início, desde quando nós decidimos de ser candidato em 2014, que nós perdemos. Deixamos de ganhar a eleição no primeiro turno, né? Deixamos de ganhar 4, 5 mil votos no máximo, tivesse 4, 5 mil votos a mais. E algumas decisões que nós tomamos equivocadas. Se nós tivéssemos tomado outra decisão, eu até brinco, naquela época o doutor Jada estava um pouco adoentado, não pôde participar efetivamente de algumas decisões. Eu tinha certeza, se ele tivesse participado, eu teria sido governador em 2014. Mas aprendemos com os erros. Aprendemos com os É erros. aquilo que nós falamos lá no começo, a derrota Nos ensina. 18 já foi uma outra estratégia, muito mais focada nos erros que nós cometemos em 14, e partimos, né, para a eleição em 2018, para a eleição em 2018 com mais tranquilidade. Conseguimos ganhar, 22 já ganhamos no primeiro turno, tivemos uma eleição bem tranquila. E aí foi aí que nem ele acreditava. Aí a primeira dama, a Daniela, me brinca comigo, o Helder não conhece o tamanho de vocês, né? Não tem jeito, ela brincava comigo, ela disse, não fale isso. Mas que foi uma surpresa para todo mundo, o tamanho que nós saímos foi uma surpresa. Bom, aí você está na Assembleia Legislativa, tranquilo, estamos em 2000 e chega a COP30. Como é que foi essa chegada? Como é que o governador disse a vocês, olha,
eu vou trazer a COP30 para Belém do Pará. Como é que foi isso? Porque ninguém esperava, né, um evento dessa magnitude, dessa grandiosidade na Amazônia. É isso. Chega em 23, né, É. com essa força política na Assembleia. O governador Helder me convidou para ser o líder do governo Helder na Assembleia, que é uma missão que não é fácil, né, muitas vezes a gente tem que fazer defesas de projetos de leis, né, muito bons e muitas vezes que às vezes vai contra algum segmento, às vezes vai Conflitante. conflitantes, às vezes com o segmento se acha, né, prejudicado, a gente vai explicar o quem vai ganhar e por quê. E o governador tem que tomar a decisão de que quem tem que ganhar é a maioria da população. Tem determinado momento que essa decisão é feita Mas nesse até formato. até agora nessa conversa, você como bom articulador, leva isso Não, a gente na vai pauta. conversando, a gente vai conversando. É, mas Tem momentos é que o tem que que ser mais duro, tem momentos que tem que ser mais flexível, a gente vai fazer momentos que a gente tem que fazer alguma emenda, ceder alguma coisa, aí vou lá, sugiro para o nosso o governador Helder, para o governo fazer algumas emendas para a gente sair numa situação mais confortável daquele processo e que vá atendendo a população. sim. Então, aí nós fomos para Dubai, na COP de Dubai, a Assembleia Legislativa levou uma comitiva, nós estivemos lá, e lá em Dubai o governador colocou que o Pará podia discutir isso, Ele passeio colocou o nome, também, colocou colocou o aqui. nome, começou com o presidente Lula, pediu o presidente já eleito governador, presidente da República naquele momento, lá no já era o presidente. Em 2022 eles foram o primeiro, que eu acho que foi na Inglaterra, o Eu não vou lembrar. não lembrando, eu tô lembrando, É, tá? pode falar onde foi. Não lembro Não, também. aí ele foi, aí participou e o presidente Lula foi em 22 e ele disse: "Presidente, eu queria que o senhor defendesse o Brasil para fazer", já tivemos a oportunidade de fazer, não fizemos, acabou sendo no Chile, a COP do Brasil, que o ex-presidente Bolsonaro abriu mão de fazer a COP no Brasil, e aí eu gostaria que o senhor defendesse que essa COP fosse na Amazônia, fosse no Brasil. Aí ele foi primeiro, defendeu que o Brasil Mas estava eu acho inscrito que o grande start, né, foi a hora que ele disse assim: "Não no Brasil, mas na na Amazônia", Amazônia. né. Aí que dá aquele espera aí, espera aí, nós estamos falando de mudança climática, nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre o planeta, Amazônia. Pô, é aí que deu essas Aí caras. quando ele disse que queria que fosse em Belém, aí veio a discussão da estrutura e tal. Mas só bateu Belém na COP de Dubai, né, fomos para a COP de Dubai, participamos da COP de Dubai, aí veio o príncipe aqui, lá do Emirado da Árabes de Dubai, veio aqui no Pará, visitou o Pará, fomos para lá e, assim, convidamos ali, e ali o Lula foi lá e bateu que era Belém, que seria uma COP na Amazônia, porque a gente vai para lá, todo mundo discute a Amazônia. É verdade. Tudo. O Tudo é clima do mundo é, todo passa depende pela da Amazônia, Amazônia. é. E lá eles só faltam dizer que a gente vive num deserto, tá, que nós já derrubamos toda a floresta amazônica, os ambientalistas vão lá e dizem isso, que a Amazônia vai virar um deserto, em 10, 15 anos não ter mais nenhuma árvore em pé na Amazônia, e não é isso. A nossa Amazônia é muito preservada, a nossa população vem preservando, nossos governadores dos estados da Amazônia fazem leis importantes para a preservação da Amazônia, tá, e nós contribuímos com isso. E o nosso Amazônida, que toma conta da floresta, que mantém a floresta em pé, tem que ser valorizado. Então, desde ali nós criamos já esse debate com ele, e aí ele veio, reuniu com deputados, pediu apoio para todos nós quando bateu o martelo que era Belém do Pará. Então, vamos todos nós nos unirmos para fazermos a principal COP de toda a história. É isso em Dubai. Depois vocês foram ainda Vamos, para Azerbaijão. vamos para o Baku, no Baku, Azerbaijão. é. Fomos para Baku para confirmar Belém, tivemos lá, verificamos como é lá. O que foi essa Não, essa quando já estava batido o martelo, você chegar no Azerbaijão, em Baku, com todos aqueles, né, e lá chefes de estado, os caras olharam e falaram: "Esses caras aí, ó, são os povos originários, vamos dizer, né, da floresta, da floresta, da como é floresta. que foi isso?" Sol originário. Não, era muito todo mundo perguntando, e aí alguns já criticando, achando que Belém não daria conta de ter essa recepção. Aí foi assim, 2 anos de muito debate, né, 23 e 24 foi muito difícil para nós isso aqui, porque, nós estávamos lutando, eh, muitas das vezes contra os próprios brasileiros. A gente Não vai ter ouvia hotel, não vai ter isso. Aí teve um momento que os hotéis também foram por um viés que foi muito complicado esse viés, foi aumentar suas sim, tarifas, sim. tarifas exorbitantes,
O governador teve reunião com o governo federal, com o Itamaraty, o presidente cobrando essas tarifas, aí pedimos o apoio do governo federal, aí os aluguéis também foram para valores exorbitantes, aí todo mundo virou uma guerra de tarifas aqui muito alta, dos aluguéis e das tarifas dos hotéis muito alta. E foi esse debate que fez todo mundo chamar. E nós da Assembleia apoiando, governador, vamos fazer. Nós aprovamos lei para aportar recurso para subsidiar as tarifas. Por exemplo, tem tarifa que não pode passar de $100. Nós demos a tarifa de $100. O que passar, o governo do estado ia bancar. Aí aprovamos leis desse tipo na Assembleia para deixar o governo brasileiro e a ONU tranquila que nós vamos. Aí chegou o momento que a ONU disse: não, nós precisamos de 1.500 estadias até 150, até $200. Está aqui os meus 1.500 leitos. Fomos apresentando as alternativas do 1.500 leito até lá, que era para trazer os países menos desenvolvidos do mundo, para ter representação de todos os países do mundo. Só os ricos vão, a China vai levar uma comitiva de 500 pessoas, ela paga. Sei lá, outro país rico, a Alemanha vai levar 200, a Alemanha paga. Entendeu? A França vai levar 150, a França mais um país da África, um país do Caribe, que pode não ter condições de fazer esse pagamento, aí nós demos para a ONU a possibilidade de ter os chefes de estados, desses estados que têm menos poder econômico, estarem aqui. Então nós demos e garantimos, se precisar ser subsidiado, vamos pagar. E a informação até agora, aí trouxemos os navios, né? Trouxemos navios. Não, peraí, antes dos navios, aí vocês foram para a luta. Ó, garantimos da estadia, garantimos leis de subsídio, garantimos isso, mas peraí. E a estrutura, como é que é? Precisamos aí, que você disse, trouxemos os navios, precisamos de um porto. Vamos revitalizar a cidade, precisamos, né, fazer obras primordiais. Como é que foi isso? Parque da cidade. O Parque da Cidade. Parque da cidade, a primeira coisa que nós fizemos, que o governador fez, foi um programa chamado Estrutura Pará, tá? Que as empresas podem fazer diretamente a obra, o governo do estado faz o projeto, a empresa faz as suas avaliações, discutimos os projetos todos e definimos os valores, tá? E a gente chama a empresa, olha, você ia pagar, normalmente todo esse preço de estrutura Pará, nós usamos a taxa mineral, tá? A taxa mineral. E a empresa ficou a responsabilidade. Taxa mineral, vamos dizer que seja R$10. Ela pode usar até 5 para entrar na estrutura Pará. Outros 5 ela recolhe os cofres públicos e 5 ela pode transformar em obra e entregar para nós. E as empresas iam se habilitando para fazer. E lá, a empresa que se habilitou a fazer o Parque da Cidade, o Porto Futuro 2, foi a Companhia Vale. Então ela deixou de pagar um valor ao Estado e fez a obra diretamente, para ser, inclusive, mais ágil, a forma de contratação é mais ágil, a qualidade, muitas vezes, da iniciativa privada é uma qualidade muito boa, chega a superar o do poder público, tá? E aí o governador fez isso, foi para a Assembleia, trabalhamos, aperfeiçoamos e aprovamos na Assembleia a Estrutura Pará. Então o governador Helder fez a iniciativa, tem que ser do Poder Executivo, mas nós na Assembleia conseguimos aperfeiçoar e aprovar o projeto para ele. E com o entendimento praticamente de todos os deputados que isso era muito importante. E o Parque da Cidade foi feito nisso, uma área linda, que quem veio para a COP não pôde dizer que não é bonito, é um espaço, conseguimos fazer todos os espaços. Tem um momento que não é nosso. Por exemplo, as tendas que botaram, não é o governo do estado que faz, é a ONU que faz a contratação. Então, o que era a nossa responsabilidade era entregar o Parque da Cidade até 15 de agosto para a ONU montar suas estruturas lá. E lá, teve um acidente lá. Não é o governo do estado, tá? É a ONU que comanda aquele espaço lá. Aí eu vou colocar uma pimenta aí, porque é o seguinte, porque na hora que aconteceu o acidente, aí deixa de ser da ONU, volta a ser do Estado. Aí a ONU entrega para o Estado resolver a pena. Pelo amor de Deus. Não é? Mas aí todos me disseram que em 6 minutos, estava todo mundo lá, e que entre 6 e 7 minutos estava controlado. Lá. Nós éramos foi fantástico sobre esse trabalho que foi feito, que aí entrou a nossa força. Bombeiros já eram do governo do estado, mas nós estávamos prontidão lá para fazer o governo do estado prontidão. E nós na COP, a Assembleia Legislativa ainda fez mais um ato ainda, né, que foi criar uma comissão, uma frente parlamentar, que foi liderada pelo deputado Luogawa. Luogawa foi o presidente, mas praticamente todos os deputados quiseram participar, tinha 25 membros essa comissão.
e nós acompanhamos as obras para a COP, acompanhamos as situações, as dificuldades, né, tudo que se traria algumas dificuldades, das tarifas, entramos, chamamos hotéis, chamamos todo mundo, fomos fazendo também um trabalho do Poder Legislativo, liderado pelo nosso presidente Chicão, tá? Que é um presidente assim que é uma unanimidade na casa, tá? É um presidente que vem fazendo um trabalho de articulação fantástico dentro da casa. Ele é uma unanimidade na casa, entendeu? Por exemplo, ele foi reeleito com 40 votos, em 41. Uma abstenção, não teve nem um voto contra. Uma abstenção e 40 votos favoráveis. Então é um negócio assim fantástico, coisa praticamente jamais vista na Assembleia Legislativa do Pará. E isso o presidente Chicão conseguiu. Ele liderou isso e nós fomos acompanhando passo a passo, empréstimo que tivemos que fazer junto ao BNDES. Aí diz assim: o BNDES está na obra lá da Tamandaré. Emprestado. É empréstimo. Porque o Estado tem capacidade de endividamento e capacidade de pagamento. De quitação. Então é empréstimo. Vai fazer alguns canais? Empréstimo. Temos dinheiro do governo federal para a COP? Temos. Tá. Temos dinheiro da Itaipu. Da Itaipu foi aporte direto do governo federal no Pará para fazer obras no Pará, tá certo? Então, a Itaipu, por exemplo, a DOCA, a Itaipu. Então, dinheiro de Itaipu posto pelo O governo mercado de São federal. Brás também. Em torno Tá de internacional. Itaipu, eu acho que entrou com 90 milhões para o mercado de São Brás. Então, esse foi. Então, Itaipu foi em torno de 1,5 bilhão ali também, se eu não estou enganado, entre 1,5 bilhão e 2 bilhões. Então, houve dinheiro E do o governo Porto, federal. doutor, você ia falar do transatlântico, que botou Belém na rota dos cruzeiros agora. É isso. E aí vai o porto. Aonde vai aportar os navios que não pode aportar no porto de Belém? Aqui das docas, aqui de Belém, próximo da Avenida Doca de Souza No Franco. terminal hidroviário. Aí não temos lá no nosso terminal. Aí foi a ideia do porto, que era o antigo porto da Sotave, que lá em Outeiro, que virou porto da CDP, e que foi feito um terminal fantástico. Em 5 meses. E o pessoal, todas as pessoas que conhecem outros terminais do mundo dizem que o terminal, eu conheço alguns, por exemplo, eu vi que é muito melhor do que aonde a gente chega no Rio de Janeiro, né, em Cruzeiro no Rio de Janeiro, é muito melhor do que o de Santos, esse de lá. Entendeu? E foi assim adaptado, trabalhado com a adaptação necessária para ser um terminal para receber Não, navios. esse fala no Rio de Janeiro e Santos. Aí é mar, né? O nosso aqui é outra curiosidade, é rio. É rio, é É essa a diferença verdade também, né? também. É outra. E aí o terminal veio para cá para fazer essa diferença, estamos na rota dos transatlânticos, tá? Dos navios, né, de turismo, É o cruzeiro. então dos cruzeiros, e isso para nós vai ser muito bom. Nós tínhamos o transatlântico que entrava até Manaus, entrava até em Santarém, mas esse é fantástico, vai botar aqui no Porto de Belém. Era muito difícil, né? Eles tinham que descer do navio, passar por uma lancha menor, chegar lá no Porto de Quaraci, que também o governador entregou um É terminal o trapiche novo. hidroviário lá, muito bacana também, que vai melhorar a vida, tá? Nossos ribeirinhos também, mas vai melhorar a vida. Se quiserem descer do navio nesse formato, poderão descer também. É. Mas agora nós temos Então nós temos o Porto de Outeiro, o trapiche ali de Guaraci, o terminal. Agora um trapiche novo na Tamandaré também. Aí É onde o outro, o pessoal de Barcarena vem. Barcarena, faz a viagem para Barcarena. E estamos também, o governo federal está trabalhando e o governo do estadual para melhorar o nosso terminal hidroviário lá, onde era a dobra do Pará também. Tudo dois agora. Na extensão do Porto Futuro 2. Que ficou maravilhoso. Maravilhoso. E o Vila Galera. Sim, sim. Um hotel lindo, hein, também, tá? E aí nós trouxemos novas estruturas de hotéis, né? Veio o Vila Galé, veio o Tive, veio lá da frente do aeroporto, Transamérica, Transamérica veio para cá, que são bandeiras internacionais que vieram para Belém e chegaram junto com a COP. E é o que a gente vai dizer agora, né? A COP deixou um legado fantástico para Belém, para o Pará. Irã Lima, deputado estadual, olha, 55 minutos de papo já. Meu Deus. Estamos encerrando aqui. Vamos encerrar. Então, eu queria agradecer sua presença, que você deixasse um recado e o que esperar de 2026. Já que 2026 nós temos eleição de novo, né? Não tem essa, não. Vamos ter que brigar de novo aí, como é que é? É isso, nós estamos com pré-candidatura colocada, né, da nossa vice-governadora Hanna ao governo do estado, pré-candidatura colocada do governador Helg e do presidente da Assembleia, deputado Chicão, para o Senado, seriam as duas candidaturas à nossa chapa. Ainda não temos definido o nome ainda nem a formatação do vice-governador do estado. O meu futuro, sou candidato a deputado estadual, a reeleição estadual, pré-candidato, sou colocado como pré-candidato a deputado estadual também, e nós estamos buscando uma nova reeleição e trabalhando aí todo mundo para a gente ter um resultado muito bom.
e dar continuidade a esse trabalho do governador Helder, que é um trabalho fantástico pelo povo do Pará, tá? E isso nós temos trabalhado muito, isso, né? Por exemplo, lá em Moju, a minha esposa foi prefeita 2 vezes, Sim. saiu no final de 24, elegendo nosso sucessor, e o nosso sucessor está dando continuidade ao trabalho da Nilma, o nível do trabalho, algumas coisas, como nós deixamos bem organizado e não teve essa dificuldade, até algumas coisas sendo até melhor que a Nilma, outras equiparado com o trabalho da ex-prefeita Nilma, e é isso que nós esperamos com a experiência da vice-governadora Hanna, que está com o nosso governador Helder desde 2005, lá por Ananindeua, hoje fazendo esses 20 anos aí, tendo a experiência de ter trabalhado numa prefeitura e tendo essa experiência de trabalhar no governo do estado e ser vice-governadora do estado. Foi a coordenadora da COP, Sim. né? Então ela tem uma experiência, é auditora de carreira, foi minha colega dentro da Secretaria da Fazenda como auditora, ela é auditora, eu também era até 10 de setembro que eu me aposentei, né? Trabalhamos juntos na Secretaria da Fazenda com muita competência. Então, ela tem essa visão administrativa e está tendo agora esse foco da questão do viés político na vida dela. Também ela tem um professor do lado, né? O nosso governador Helder virou o maior governador da história do Pará, o primeiro governador a ser reeleito ou eleito num primeiro turno na história do Pará. Então, ela tem um professor muito bom ao lado dela e com certeza vai fazer esse trabalho aí para ela se tornar a nossa candidata, hoje pré-candidata a governadora do estado. Então nós estamos aí organizando tudo isso, mas o estado está num bom caminho, ainda estamos aí em condições ainda de situação muito boa, condição de adimplência muito bom, salário em dia, estamos trabalhando aí para estar todo mundo com os pagamentos em dia do governo do estado, mas tendo esse trabalho com essa capacidade ainda. Estamos ainda entre daqueles estados com equilíbrio fiscal perfeito do Brasil, somos entre os 5 estados de melhor equilíbrio fiscal no Brasil e com certeza vamos trabalhar para continuar isso e entregando obras de infraestrutura. Nós temos aí, por exemplo, Rodovia Liberdade, é verdade, uma nova Urababa também, Rua da Barinha, Canal São Joaquim, Canal São Joaquim, Canal do Botafogo, Botafogo, nós temos outros canais que nós vamos entregar, outras obras importantes para a população, muita escola, muito ginásio, muitas obras importantes para o estado do Pará. Então, isso aqui, nós queremos que isso não pare, que isso seja esse círculo virtuoso por muitos anos, e nós vamos estar engajados nesse projeto, dessa nossa vida política aqui no estado do Pará. Por quê? Porque experimentamos governos que melhorou a vida do povo paraense e queremos que isso continue. Obrigado, Irã. Obrigado pelo papo aqui. Volte mais vezes. Essa conversa informal. Até a próxima aí. Até a próxima, Renê, muito obrigado. E desejar também, né, um feliz Sim, Natal, um fique à próspero ano novo, que Deus continue abençoando o povo do Pará para que nós possamos ter resultados tão virtuosos como estamos tendo até hoje, tá? E isso só com as bênçãos de Deus para nós conseguirmos. Amém. Gente, é isso aí, ó. O Record Pod termina. Semana que vem, uma outra entrevista com uma personalidade exclusiva e nesse bate-papo informal. Gostou? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e, claro, deixe o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.